Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todas bem-vindas ao Nebencast. E nós estamos aqui para mais um episódio com tema livre dessa vez, porque semana passada episódio longo, vamos ver se dessa vez não vou demorar tanto assim, mas semana passada episódio longo, foi um episódio muito bom, eu adorei, eu espero que vocês tenham gostado, de falarmos, de ouvir sobre a história da África. Nós vamos seguir, estudando a África, não sei se em mais um episódio ou mais 2 episódios. Bom, estou estudando, estou no processo de estudar sobre o tema, mas eu acredito que dê para fazer, pelo que eu consegui pesquisar até agora, dê para fazer em um único episódio. Mas, enfim, vamos para o episódio de hoje, vai ser bem interessante, eu tenho um negocinho para falar, ok? E recadinho. Recado é que amanhã vai ser a arrumação das feirinhas, então se você quiser participar, quiser arrumar, ajudar o pessoal a arrumar as feirinhas para que na segunda-feira, ou seja, depois de amanhã, as famílias, que estão registradas e tudo mais recebam as feirinhas. Então se você quiser participar, eu vou ver aqui, o horário direitinho, que eu sempre esqueço, que eu não estou com a minha mente de ferro aqui. E vamos lá, no domingo, amanhã, vamos ter a arrumação das feirinhas, vai de 9 às 11. Então se você quiser ir de 9 às 11 da manhã, certo? Vocês podem ir lá para ajudar a arrumar as feirinhas. E na segunda-feira, depois de amanhã, a gente vai ter a entrega das feirinhas, que acontece de 8 horas da noite, até as 9 horas. Então se você também quiser ajudar nessa parte de entregar as feirinhas, se sinta convidado. Então é isso, vamos prosseguir, vamos dar continuidade a esse tema. Vamos falar sobre as coisas interessantes, eu acho que, enfim, vamos falar, vamos lá. Pode rodar a vinheta. Hoje vamos falar sobre 2 tópicos, vamos dizer assim, montando, generalizando 2 tópicos. E dessa vez, vou usar aqui a ferramenta do computador que eu estou aqui para mostrar algumas reportagens, certo? Eu vou utilizar ela de base, para ter informações para a gente falar aqui, discutir. Eu vou falar sobre 2 coisas, certo? Primeiro, vamos tocar na inteligência artificial. Mas calma, não vou falar nada técnico, Vamos falar sobre alguns conceitos básicos, enfim, algumas coisas que vocês vão entender. Essa reportagem, notícias sobre inteligência artificial. E vamos falar sobre coisas que estão acontecendo no mundo, especificamente envolvendo guerra. Mas vocês vão entender no final, Vamos fazer uma reflexão. Hoje vai ser uma reflexão, tá certo? Então vamos analisar o mundo hoje, como é que tá, as coisas, notícias e muita coisa acontecendo no mundo. Então vamos lá, vamos começar pela inteligência artificial, nesse tópico aqui que de vez em quando eu já falei, fiz um episódio, falando sobre inteligência artificial, os cuidados que é importante a gente ter. Vou mostrar aqui algumas notícias sobre isso. E eu também já fiz alguns vídeos, alguns podcasts, que eu falei um pouquinho sobre alguns aspectos. Que a minha ideia, era de fazer mais vídeos sobre isso, mas acabou que eu não consegui encaixar, até porque é muita informação. Então vamos começar hoje, vamos lá para a informação para nosso querido site. Vamos começar, vamos entrar aqui no site, esse aqui, no site Olhar Digital. E aqui vocês já podem ver, um homem, um ser humano masculino, ele cai em golpe após IA indicar um telefone falso. Vamos lá para o site. Cadê? Alex Rivlin. Alex Rivlin
estava planejando tirar férias na Europa e usou a IA para encontrar o número de telefone de uma empresa de cruzeiros. Então, eu não vou ler tudo, tá? Pelo amor de Deus, que é muita coisa. Eu acho que aqui, vamos lá. O Alex Rivlin, que dirige uma imobiliária em Las Vegas, disse que estava planejando tirar férias na Europa. Por isso, buscou ajuda na tecnologia, né, a IA, pesquisando o contato de uma companhia responsável por prestar o serviço, certo? Serviço de hospedagem, enfim. Ele foi fazer uma busca usando a inteligência artificial. E aí a gente tem um resumo de tudo que aconteceu aqui. Vou tomar uma listinha aqui de tudo que aconteceu. O homem, ele... cadê? Meu Deus do céu. O homem contou que ligou para o número e conversou com um suposto representante da Royal Caribbean. Também disse que o telefone... Também disse que o atendente ofereceu diversos pacotes, afastando qualquer possível desconfiança. Após fechar o negócio, ele identificou cobranças suspeitas no seu cartão de crédito. Foi apenas nesse momento que ele percebeu que caiu no golpe. Rivlin então cancelou o cartão e as cobranças foram revertidas. Apesar do final feliz, né, é mais um caso que mostra que não podemos confiar 100% nas IAs. Isso aqui é uma das coisas. O que foi que aconteceu aqui, né? Ele vai explicar aqui pra gente o que foi que houve, que a inteligência artificial, né, quando você faz dependendo de qual inteligência artificial você está usando, mas tem inteligência artificial que tem acesso à internet, ou seja, ele vai conseguir, quando você pede ali alguma coisa para a inteligência, ele vai fazer uma busca na internet, certo? Não são todas que fazem isso, certo? Mas quando você pede, sei lá, você digitou, inclusive uma dessas que o Rivlin aqui, né, ele usou a inteligência artificial que faz busca pela internet, e ele fez uma busca nessa inteligência artificial que ele usou, fez uma busca pela internet, procurando diversos contatos sobre, né, como é que se chama? Sobre o serviço de hospedagem, de viagem, companhia aérea, enfim, ele foi fazer esse tipo de busca. Sendo que quando está fazendo a busca, ele está olhando na internet como um todo, né? A inteligência artificial não tem noção exata do que é verdade, do que não é verdade. E nisso, os golpistas aqui, né, o pessoal que está aplicando o golpe, eles espalham pela internet os números falsos, certo? Números de companhias falsas. E que eles espalham esses números de companhia falsa por vários lugares na internet. Então o que aconteceu aqui é que a inteligência artificial identificou esses números, certo? Ele olhou para aqueles números lá que estavam repetidos várias vezes em vários sites de pesquisa sobre viagens e tudo mais. E nisso a inteligência artificial tomou isso como uma verdade, já que está repetido em tantos sites de viagem, então deve ser verdade. E aí a inteligência artificial pegou aquele número e jogou para o nosso querido Rivlin. Ele teve um final feliz, né, como aqui fala, né, mas ele foi enganado pela inteligência artificial, acreditando que o número que a inteligência artificial achou na internet é um número confiável, e não era um número que era de golpista. E aí, né, os golpistas, né, talvez deve ter... Oxente, como assim? Como é que ele deve ter caído em algum momento, né? Ele recebeu essa ligação e os golpistas acabaram aplicando o devido golpe nele. Então, gente, é para vocês verem, né, que não dá para confiar
100% na inteligência artificial. Não dá para você simplesmente digitar um bocado de coisa lá e de repente, principalmente buscando informação, tá certo? Então, tome todo cuidado. Dá para buscar informação? Dá para buscar informação, mas faça sempre aquela verificação básica, certo? Ou seja, você pega a informação que a inteligência artificial mandou e vai lá no Google, joga no Google, vê lá direitinho qual que é a verdade, a veracidade daquela informação, tá certo? Ainda assim, tem que tomar muito cuidado, porque o próprio Google, né, tá utilizando a sua própria inteligência artificial, né, para poder resumir as notícias e tudo mais. Tem que tomar cuidado com essas informações também. Ok, esse é um caso. Deixa eu dar uma olhada aqui, ok? Esse é um caso, vamos para o próximo, né? Veja que eu botei um bocado de repórter. Não dá para ver aqui, mas eu peguei aqui um bocado de coisa para a gente olhar. Vamos olhar que esse caso aqui, ele é um pouco triste, porque envolve pessoas idosas, mas calma, não aconteceu nada com essas pessoas idosas. Vamos lá. Casal de idoso viaja 370 quilômetros e descobre que destino foi gerado por IA. Idosos foram até o interior da Malásia após verem uma atração em vídeo falso. Autoridades pedem cautela com o conteúdo nas redes sociais. Vamos lá, eu só vou ler esse pedacinho aqui que resume bem qual é o teor do que aconteceu. Um casal de idosos percorreu mais de 370 quilômetros saindo de... o nome que a pronúncia aqui é de Kuala Lumpur rumo a Penkalanhulu. Perdão, eu não sei pronunciar essas palavras do Oriente, Sudooriente, não sei. No oeste da Malásia, ok? Ou seja, são pessoas, né, são um casal de idosos lá daquela região da Malásia. Eles fizeram uma viagem com o objetivo claro, né, de conhecer o teleférico panorâmico que havia visto em um vídeo nas redes sociais. No entanto, ao chegar ao destino, descobriram que a atração simplesmente não existia e que tudo não passava de uma produção feita por inteligência artificial. E aqui a gente tem o vídeo, certo? A gente vai dar uma olhadinha no vídeo. Deixa eu ver mais alguma informação aqui, ok? Aqui na imagem do vídeo, essas pessoas, né, um casal de idosos que estavam olhando, né, vasculhando, receberam essa informação, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, pelas inteligências, pelas redes sociais. Eles ficaram maravilhados. Nossa, que incrível, né? Vamos lá visitar. E eles se depararam, né? Viram que, na verdade, era tudo uma enganação, uma produção da própria inteligência artificial. Enfim, vamos mostrar o vídeo aqui. É esse vídeo aqui, olha só. Se dá uma voltinha aqui, vocês vão ouvir, certo? Como é? Eu nem sei qual que é essa língua. Alguma coisa deve ser da Malásia, ser indiano. Eu realmente não sei qual é a língua que ele está falando aqui. Mas, enfim, eu vou soltar o vídeo para vocês verem. Tem 2 minutos e 53, eu não vou soltar tudo, tá? Enfim, mas foi esse vídeo que esse casal de idosos viu. Temos aqui o teleférico, pessoas... Assim, pessoas que já estão calejadas de verem os vídeos de inteligência artificial, obviamente vai olhar para isso aqui e vai identificar na hora, né, que isso aqui não é tão real, né? Tem alguma coisa esquisita, tem ali o vale da estranheza sendo aplicado aqui, né, com força. E aí, né, as pessoas, né, um repórter falando, entrevistando turistas e tudo mais, né? Enfim, tem um quê de realidade aqui, mas dá para perceber, né, pela boca, enfim, pela forma que tudo está se portando. Aqui é o teleférico e tal, tudinho. Tá, vocês não estão ouvindo, mas tudo bem. Não está falando em português, tá tudo certo. Ok, né, esse aqui, né, aqui é o teleférico, né, o tal teleférico, né, realmente muito realista e tudo mais. Não dá para perceber, né, que não é bem lá essas coisas.
Bem, eu acho que por mais que o casal de idosos, né, tenha perdido, se enganado por pelo teleférico, né, talvez eles tenham aproveitado, eu espero que eles tenham aproveitado a viagem lá para onde eles foram, né, em outros lugares, não só o teleférico, mas infelizmente eles foram lá em busca de um teleférico e não encontraram isso, porque eles foram enganados por inteligência artificial. Eu vou então para outra reportagem que vamos falar sobre o Veo 3, certo? O que é o Veo 3? É a inteligência artificial do Google, né, que é o Gemini, que cria vídeos ultra realistas que viralizam pela internet. Provavelmente vocês já devem ter visto algum desses vídeos aqui. Eu vou até dar um play aqui. Ok, não tem. Pronto. Veja que esse vídeo tá bem pequenininho, tá? Não se preocupe muito com isso. É só vocês verem. Deixa eu ver se dá para aumentar. Pronto, eu acredito que dá daí para ver alguma coisa. Veja, todos esses vídeos aqui foram gerados por inteligência artificial. Ok, não preciso mais avançar muito, mas enfim. Aqui, o vídeo realista feito por inteligência artificial, né, tem se multiplicado nas redes sociais por vários deles alcançando milhões de visualizações. São feitos pelo Veo 3, modelo de IA pago. É pago, né? Com toda a inteligência artificial, basicamente dá você pagar por ele para ter acesso a mais recursos, mas você já tem acesso de graça ao Veo 3, tá? Você já consegue usar. Tá? Alguns vídeos são paródias, acontecimentos históricos e tudo mais. E aqui, resumindo, bem simples, tá? O Veo 3 foi lançado pelo Google I.O. O Google I.O. é um evento, é uma conferência do Google, onde eles mostram, né, todas as possibilidades, né, do que a inteligência artificial pode fazer, né, o Veo 3, né, o Gemini, enfim, eles mostraram um bocado de ferramenta lá. E aqui, né, o modelo permite criar vídeos a partir da descrição curta de texto que indicam elementos como personagens, cenário, e com a atualização ele se torna capaz de gerar vídeos com áudio, com diálogos, ruído, ambiente e tudo mais, literalmente, né? Esses vídeos aqui que vocês viram passando aqui, eles foram gerados, ou seja, uma pessoa simplesmente digitou lá um pequeno texto aqui, ó. Homem no Egito tá falando com o celular na mão, né, como se ele fosse um blogueiro lá no Egito Antigo. Aí basicamente, e aí ele tá falando tal frase e tudo mais. Enfim, esses vídeos eles foram gerados dessa forma, certo? Eles foram lá no Veo 3, tem lá uma barrinha para você digitar a coisa, né? Como se fosse um WhatsApp, certo? E aí você pede para ele falar, faça um vídeo assim, assim, assado, e ele gera esse vídeo. Esse vídeo, atualmente, ele está sendo gerado, pelo menos na versão, né, gratuita. Eu não sei como é que está a versão paga, porque eu não tenho acesso à versão paga. Eu também não procurei aqui. Mas você tem acesso, né? Você consegue gerar um vídeo de 8 segundos. E aí você consegue fazer algumas coisas com isso. E, ok, nós temos isso aqui, a inteligência artificial que foi gerado, é o que está por aí. O que acontece aqui, vocês viram que essa inteligência artificial que é capaz de gerar esse tipo de vídeo aqui, certo? De uma reportagem, de uma repórter, né? Andando para lá e para cá, mostrando o teleférico, não sei o que e tudo mais, que fizeram esses casal de idosos aqui acreditar que isso daqui era real e que eles tiveram assim, marcaram a coragem, cara e a coragem, né, de viajar mais de 370 quilômetros para conhecerem um negócio que foi inventado, gerado por inteligência artificial. Certo? Que por sinal foi digitado por alguém, sabe Deus quem, que digitou o texto, e sabe Deus em qual inteligência artificial que ele fez isso, né? Não nem sei se foi no Veo 3 ou se foi em outra inteligência artificial que gera vídeo. Mas foi um texto, literalmente. A pessoa digitou lá um texto, repórter falando
sobre o novo teleférico em tal lugar. E aí esse vídeo aqui existiu, foi gerado. E aí esse casal acreditou. E aí esse ser humano aqui, esse homem aqui, o Alex, né, Alex Rivlin, ele acreditou em um telefone que ele pediu, né, para a inteligência artificial encontrar. O que eu estou mostrando aqui é que a inteligência artificial, ela é muito boa, é legal, ela tem lá as suas, é incrível, tá? Independente de qualquer coisa que envolve isso, a inteligência artificial faz uma coisa incrível de reunir tanto conhecimento, de conseguir gerar um negócio assim. É realmente impressionante o que a inteligência artificial consegue fazer. A inteligência artificial generativa, né? O que é que ele consegue fazer. E por sinal, né, se você não sabe, né, qual a diferença de inteligência artificial generativa, tem lá um vídeo que eu falei sobre as diferenças sobre inteligência artificial e tudo mais. Mas enfim, o que eu estou trazendo aqui é que a inteligência artificial, ela é muito boa, ela é incrível, ela faz um negócio impressionante, mas você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado para não cair nessas pegadinhas aqui e de acreditar em coisas. E não pense que você está livre de cair nisso, tá certo? A gente pode facilmente cair nesse tipo de coisa. Principalmente depois que o Veo 3 foi lançado, depois que ele está aberto para o público pode ir lá, qualquer pessoa pode ir lá no Veo 3 e simplesmente digitar um bocado de coisa e fazer com que certas pessoas acreditem, nossa, olha só, realmente eu tenho que ajudar aquela pessoa ali por causa disso, aquilo outro, e aí acaba financiando, pagando, dando pix para uma pessoa sem saber onde é que ela está se metendo. Então, tome cuidado com inteligência artificial, não caia em golpe. Tentem entender como é a inteligência artificial, como é que funciona. Vamos pesquisar lá algumas coisas sobre inteligência artificial para vocês ficarem calejados desse tipo de coisa e não cair num golpe furreca como esse aqui. Tá certo? Muito bom. Vamos continuar aqui. Aqui o negócio vai começar a pesar um pouquinho, mas é importante a gente continuar, certo? Então vamos para o próximo tópico. Vamos falar aqui sobre guerra. Estados Unidos cria, a gente está aqui, né? Vocês estão vendo o site dele, deixa eu ver se aqui é o Brasil de fato, certo? Estados Unidos tenta criar clima de tensão com navios, mas analista vê apenas guerra psicológica contra a Venezuela, certo? Então vocês sabem, né? Estados Unidos, atualmente o Estados Unidos, né? O presidente dos Estados Unidos é o Donald Trump. E ele está fazendo, né, o escarcéu. Meu Deus do céu, tudo que ele está fazendo assim de bagunça no mundo todo, né? Ele está taxando e ameaçando e fazendo isso e aquilo outro. E ele, né, não gosta muito lá da política da Venezuela, né? E que ele está literalmente ameaçando a Venezuela de guerra mesmo, estou falando de guerra armada, com navio, com exército, aviões e tudo mais, blá blá blá. Na Venezuela, onde é a Venezuela? É aqui, a nossa vizinha, tá? A gente é brasileiro aqui, Venezuela tá coladinho com a gente. Não pense que você está distante disso aqui, principalmente se os Estados Unidos tiverem, né, tiver a ousadia, vamos dizer assim, de tentar começar uma guerra aqui no território sul-americano. Eu vou ler aqui só esse pedacinho aqui, cadê? Isso aqui, só o começo, né, pra gente entender. Os Estados Unidos tentam pressionar e criar clima de tensão na Venezuela ao anunciar o envio de 3 navios militares para o sul do Caribe. A movimentação estadunidense foi lida como uma ameaça e um ataque psicológico ao país sul-americano, com a investida da Casa Branca e a declaração de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usará toda a força contra o governo de Nicolás Maduro.
certo? E aí temos aqui um cientista político que está analisando a situação e ele vai nos dizer isso aqui. O objetivo é enviar uma mensagem de autoridade, principalmente à China, potência que vem minando a influência dos Estados Unidos na região, a região aqui do sul. Por isso, a manobra visa a Venezuela. Ela é um autor fundador da multipolaridade em ascensão, muito próximo da China, e tem sido o motor político de todos os processos de integração que, mesmo hoje enfraquecido, oferece um horizonte soberano e de independência na esfera de dominação hegemônica dos Estados Unidos. Certo? O que é que está acontecendo? O que é que o nosso cientista está falando aqui? Né? O cientista é William Serafina. Ele vai estar dizendo aqui pra gente que os Estados Unidos estão mandando uma mensagem aqui, né? Principalmente para a China, porque a China está tomando se tornando essa potência mundial, né, bem diferente dos Estados Unidos, que a China, porque a China ela tem todo o poder militar, ela tem toda a influência e tudo mais, só que não é como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a influência dos Estados Unidos, ele tem influência econômica, como é que se chama? Influência cultural e tudo mais, hegemônica, mas a influência maior dela é a influência dos Estados Unidos, perdão, é a influência militar. Né? Não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos têm bases militares em vários lugares do mundo, no mundo todo, sabe? Pensa nos Estados Unidos, planeta Terra, Estados Unidos resolveu colocar base militar dos Estados Unidos em vários lugares do mundo. Se eu não me engano, tem uma aqui no Brasil também. Inclusive, teve até um projeto, né, de fazer uma base do FBI subterrânea aqui no Brasil. Né? Eu nem sei se isso é uma fake news que eu caí, mas é altamente possível os Estados Unidos querer uma base militar aqui no Brasil, enfim, como ele tem em vários outros lugares, como na Coreia do Sul, na Índia, eu acho que tem na Índia, em Taiwan, enfim, no Japão, enfim, vários locais do mundo ele vai ter. Os Estados Unidos têm suas bases militares. Quer dizer, eu não tenho certeza se os Estados Unidos têm base militar em Taiwan. Eu não tenho certeza, mas ele tem navios lá circulando aquela área. Cadê Estados Unidos? Certo. Os Estados Unidos, de certa forma, então, é uma potência mundial, principalmente a potência militar. E ele está vendo, né, que a China se tornando uma potência, não está gostando nada disso. Como assim a China se tornando uma potência? Eu sou a potência, entendeu? Eu que sou o maioral aqui, eu que mando, eu que tenho que ser a mãe do mundo, né, o daddy do mundo, meu Deus. Tem que ser, né, o pai do mundo, blá blá blá, isso aqui, não está gostando nada dessa influência da China no resto do mundo. E não é influência militar, né, como os Estados Unidos, é uma influência muito mais cultural, está começando a se tornar cultural, mas uma influência muito mais de, não é econômica, tem a ver com econômico, mas muito mais de comércio, sabe? De trazer empresas, de trazer mercadoria da China por aqui para o Brasil, infraestrutura também para o Brasil, né? A gente está falando daquele projeto do cinturão da Rota da Seda, né? A nova Rota da Seda, basicamente fazer uma linha de trem, metrô, enfim, cortando a América do Sul todinha, né? Indo, se eu não me engano, é da Venezuela? Não, é Venezuela não, é da Colômbia, eu acho. Eu realmente não sei qual é o país. É o país que está lá pro lado da América Espanhola. E, meu Deus, a América Espanhola deve ser um negócio muito errado de falar. Mas eu realmente não me lembro qual é o país que faz fronteira com o Mar Índico. E aí tem um porto lá, que é um dos maiores portos do mundo, que foi construído pela China e tal, tem todo um investimento da China.
E eles querem, né, fazer uma linha de trem que liga aquele porto lá do que está em contato com o Índico, o Oceano Índico. Oceano Índico? Não, gente, Índico Pacífico. Agora eu tô tudo, meu Deus, viajei. Vamos descobrir agora. Assim, então, quer fazer uma rota, certo, de trem que conecta o porto que está lá no outro lado, num país que eu esqueci o nome, que liga o Oceano Índico, perdão, Pacífico, e ele quer se conectar, né, cortar todo o Brasil e chegar no porto aqui no Brasil que conecta o mar Atlântico, perdão, o Oceano Atlântico. Então teria uma grande uma rota comercial para, né, transferir, enfim, comércio, facilitar o comércio em geral. E aí, né, eu tenho todo aquele projeto do Brasil de abraçar isso e tudo mais. Enfim, os Estados Unidos não estão gostando nada disso, desse desenvolvimento, esse envolvimento da China com a América Latina, e ele está tentando pressionar exatamente um dos autores, né, que é a nossa querida Venezuela. Tá certo? Então, isso que está sendo gerado é que a gente tem, né, tem toda a matéria. Eu não vou ler tudo, não é o meu objetivo ler tudo isso aqui. Mas temos esse clima de tensão, de guerra aqui, bem pertinho da gente. E aqui, a coisa aqui já não é um clima de tensão, na verdade é bem pior. Órgãos ligados à ONU diz que há fome generalizada em Gaza e culpa Israel. Esse nível de fome foi identificado na cidade de Gaza e o maior território palestino e alvo de novas operações terrestres do exército israelense. Eu não vou ler tudo, só vou ler esse trecho aqui. A principal autoridade mundial da crise alimentares do mundo anunciou na sexta-feira, 22, ontem, que há fome generalizada na faixa de Gaza. O primeiro caso do tipo no Oriente Médio. O primeiro caso do tipo no Oriente Médio. Segundo o órgão, o cenário foi construído por Israel. Segundo a classificação integrada da Face de Segurança Alimentar, né, IPC, a sigla em inglês, esse nível de fome foi identificado na cidade de Gaza, maior território palestino e alvo de novas operações terrestres do exército israelense, que pode se expandir para o restante do território mais próximo nos próximos meses, se a situação atual não mudar. Tem aqui uma frase, uma aspa, né? A fome generalizada em Gaza, em pleno século XXI, uma fome que se desenvolveu sob o olhar de drones e de tecnologia mais moderna. Uma fome promovida abertamente por alguns líderes israelenses como uma arma de guerra. A fome de Gaza é prevenível e deve nos assombrar. É uma fome que foi produzida pela vingança e habilitada pela inépcia mundial. Chega, é necessário um cessar-fogo e a abertura das fronteiras. É tarde demais para muitos palestinos. Pelo bem da humanidade, nos deixe entrar em Gaza, afirmou o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Tom Fletcher. Aí, né, a gente continua aqui explicando toda a situação, né, toda a questão da guerra, entre aspas, e, enfim, para mim isso aqui é só um massacre, né, que Israel, alguns líderes israelenses, está, né, promovendo em Gaza, né, principalmente para causar guerra, fome, para tomar aquele território e tudo mais, blá blá blá, enfim. A gente tem essa situação aqui, é uma situação degradante, né, o Lula já falou disso, né, o
mostrando que isso aqui é um apartheid a céu aberto, com câmeras filmando ao vivo, que isso aqui é genocídio de um povo, que é o povo palestino. Eu estou mostrando tudo isso aqui está acontecendo, não vou tirar nenhuma conclusão do que é isso, do que porque é isso, tudo mais. A minha posição é de que, eu, Victor Jesus, né, que isso aqui, obviamente, é um erro, é errado, deve ser parado imediatamente, né, como aqui é necessário um cessar-fogo e abertura das fronteiras, né, que chega, sabe? Eu tô com esse cara aqui, né, o Tom Fletcher, chega, que isso aqui tem que parar. E tem um historiador, né, que ele fala que no futuro toda essa situação de Gaza vivendo atualmente vai ser visto como uma coisa hedionda. Como é que pode alguém perpetrar esse tipo de coisa, né? Da mesma forma que a gente olha para o Holocausto que aconteceu foram, né, perpetrados pelos nazistas lá na Segunda Guerra Mundial, né? Da mesma forma que a gente olha para o Holocausto e a gente vê assim, é desumano, é terrível, é um negócio. Como que alguém teve capacidade de fazer isso? Da mesma forma que a gente olha para o apartheid lá na África do Sul. Novamente, mesma coisa, gente, como é que pode? Como é que, assim, é quase que inconcebível a gente pensar que esse tipo de coisa aconteceu. E nesse exato momento, neste ano, nesse tempo, a gente está vendo a mesma coisa se repetir, a mesma história, o mesmo apartheid, o mesmo genocídio está acontecendo. Né? Quer dizer, não é o mesmo, mas histórias diferentes, pessoas diferentes, alvos diferentes, né? Mas é a mesma, o mesmo crime hediondo, que a gente já deveria ter superado isso. Eu mostro, né, o que tudo isso tem a ver, né? Guerra, fome, inteligência artificial, tudo isso aqui está acontecendo atualmente no nosso mundo. Isso é de agora, tá? Essa reportagem aqui é do dia 22/8/2025, que é dia 23 já, tá aqui na madrugada já. Eu estou trazendo tudo isso aqui para fazer a pergunta, tá, né, e daí? E nós aqui? Você, não sei se você se considera espírita, mas se você, espírita, eu espírita, você, nós espíritas, esse podcast espírita, um centro espírita, o que a gente tem a ver com tudo isso? O que a gente faz, né? Tá, e eu com isso, eu com toda a situação no mundo atual. Que nós temos tudo a ver com isso. O próprio, você vai observar aqui no livro dos Espíritos, né, algumas perguntas. Eu separei aqui algumas perguntas, nós vamos dar uma revisada nela. Certo? Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E para não ler muita coisa, eu vou ler só esse pedacinho aqui. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Bom, tá, a resposta é um pouco mais longa, ele vai explicar melhor isso aqui. Mas Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Certo? Esse é o objetivo da encarnação. Por que eu estou encarnado aqui agora? Por que eu nasci? Por que tudo está acontecendo? Tudo isso está acontecendo na sua vida pelo simples fim de fazê-lo chegar à perfeição. Vou continuar. Marcha de progresso, né? Assim, a pergunta que eu acabei de ler aqui para vocês é a pergunta 132, né? Qual o objetivo da encarnação? Aqui na Marcha de Progresso, na pergunta 779,
a força para progredir, aure o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento. Aure, né, que ele vem do homem. O homem, quando ele fala homem aqui, né, é se referindo à humanidade. Tá? O homem, ou a humanidade, se desenvolve por si mesma, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Certo? Estou trazendo aqui que para a gente, né, a gente reencarna para progredir, para tornarmos melhores, perfeitos. E aqui, para que a gente possa progredir, a gente precisa, primeiro que ninguém vai progredir igual, cada um vai ter a sua individualidade, sua história, do seu progresso, e mais que para que a gente possa progredir, evoluir não, né? Tornarmos melhores, perfeitos, a gente precisa disso por meio do contato social. E aí vem necessidade de vida social, certo? Que é a pergunta 766. A vida social é natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade e não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Certo? Ou seja, a gente tem tudo isso. A gente fala, a gente se comunica, a gente vê, a gente tem toda uma troca entre pessoas. E a gente não está com tudo isso, todas essas ferramentas, para a gente ficar isolado no mundo. É contrário. Aqui a pergunta é 767. 767, certo? Ou seja, 767. É contrário à lei da natureza, o isolamento absoluto, o isolamento absoluto, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente, certo? Ou seja, sozinho você não vai para lugar nenhum, você não vai evoluir, você não vai progredir, você precisa estar convivendo em sociedade. E aqui desigualdades sociais. Pergunta 806. É a lei da natureza a desigualdade, é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do ser humano e não de Deus. Aí Kardec faz uma pergunta em cima das respostas. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas, somente as leis de Deus o são. Não vejo que a cada dia ela gradualmente se apaga? Mas falando da desigualdade. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Daí, dia virá em que outros membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende de posição social. Certo? A desigualdade que a gente vê por aí, né, ela é uma produção, certo, do ser humano, né, justamente por causa do orgulho e egoísmo que ainda está predominante em cada um de nós. A gente está ali, né, buscando nos tornarmos perfeitos para a gente se livrar desse danado de orgulho e egoísmo, né, que é o produto de todos os males, né? A origem de todos os males é o orgulho e o egoísmo.
Ou seja, o capitalismo ele existe por causa do orgulho e egoísmo, obviamente. Eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês, né? Que assim, a gente está no mundo, tudo isso está acontecendo. Isso lembra muito aquela frase de Jesus, né? Quer dizer, eu não tenho certeza se a frase foi dita por Jesus, mas foi ele que disse que no mundo há escândalo porque é necessário que haja escândalo, mas ai de quem, de onde vem o escândalo. Tudo está acontecendo porque o mundo, né, o egoísmo e tudo mais, blá e tal. Mas isso não significa que a gente precisa ficar parado diante de tudo isso que está acontecendo. Isso não significa que tudo isso, todas essas coisas, todas essas guerras que estão acontecendo na Palestina, na África, no continente, né, africano, na Ásia, no continente asiático, aqui, toda a violência que está acontecendo, tudo isso que envolve o nosso mundo, né, a gente não está isolado disso, a gente não é uma pecinha que, tudo está acontecendo, eu não tenho nada a ver com tudo isso. Tudo isso que está acontecendo no mundo, sabe, você é do mundo, você está no mundo, sabe? Tudo isso faz parte da gente, de nós como seres humanos, de nossa história. Cabe a gente espírita fazermos alguma coisa? É claro que cabe. Porque a gente está aqui para progredir, não só progredir só a nós mesmos, mas de ajudar o próximo a progredir também. Né? Cadê aqui, ó? Ajudar o outro. Olha aqui, ó. O homem, na pergunta 779, né, o espírito vai responder. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, em todos, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então os mais adiantados auxiliarem o progresso do outro por meio de contato social. Você está mais adiantado e você ajuda o coleguinha que está lá mais atrasado. Você vai ajudar ele. Certo? A gente está no mundo de prova e expiação. A gente não vai fazendo cruzar o braço. Guerra! Guerra ali na vizinhança, né? O vizinho venezuelano. Não vou fazer nada, não tem muito o que fazer, né? A gente pode orar, né? A gente pode apoiar certas políticas, a gente pode fazer coisas, você pode fazer alguma coisa, né? O que pode fazer, né? A gente pode... Tem uma coisa que a gente pode fazer, mas eu não vou deixar. Por que você não vai dizer? Porque é uma palavrinha, né? Tá bom, só vou dizer. Se chama organize-se. Sabe, se a gente se organizar direitinho, né, tudo vai dar certo. Ai, meu Deus, eu tenho que medir as minhas palavras. Mas, enfim, eu queria trazer essa reflexão porque a gente tá no mundo. Tá acontecendo tudo isso. Você é espírita, você faz o quê? Primeiramente, organiza. E segundamente, a gente pode orar por isso, a gente pode apoiar certas políticas, a gente pode assinar um abaixo-assinado, a gente pode fazer outras coisas, a gente pode doar alguma coisa para auxiliar diretamente. A gente tem tantos projetos, ajudas humanitárias chegando em Gaza, a gente pode apoiar de alguma forma aquela causa, mas é claro, né, que isso não é o bastante, a gente precisa se organizar, tá certo? Será que alguém vai entender isso? Talvez alguns entendam. Entendedores entenderão. Mas é isso, essa reflexão que eu queria trazer. Sabe que a gente não está desconectado da realidade. A gente não está simplesmente estudando o livro dos Espíritos, estudando o que o Kardec perguntou para os Espíritos, a resposta dos Espíritos. A gente não está estudando tudo isso para nada. A gente está estudando tudo isso, a gente vai no centro toda quarta-feira, tem as lives toda quarta-feira,
O centro espírita tem como é que chama? Todas as atividades que tem no centro, tudo isso não está acontecendo, não é para nada, é para alguma coisa. Primeiramente para a evolução de nós mesmos e de todo mundo, e segundamente para poder a gente auxiliar o próximo. Então a gente pode fazer algumas coisas assim, tá certo? Reflita sobre isso. Eu queria trazer reflexão e não a solução. A solução é a organização, tá certo? E eu vou trazer aqui um vídeo. Eu achei um vídeo muito legal. Deixa eu ver aqui e eu vou passar para vocês, né, agora. Eu sou Allan Kardec e eu trabalhei muito nesse livro dos espíritos. Então vou te passar meu Pix para você me passar uns trocados. Espero que você não tenha caído nisso. Eu espero que você não tenha caído nessa. Muito obrigado pela sua atenção, né? Você refletiu, né? Refletiu. Isso aqui, esse vídeo é para isso. Você refletir, pensar em tudo que está acontecendo no mundo, olhar as notícias, as coisas e, quem sabe, rezar por essas pessoas também. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Você, né? Vamos fazer o roteirinho de sempre, né? Você não está inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou dele, deixa o like aí pra gente, deixa o like e, né, ativa o sininho, né, para receber notificações e compartilha com todo mundo, com seus amigos, com o seu grupo de família, com o grupo da sua igreja, do seu centro, enfim, compartilha. E é isso aí, né? Vamos ficando por aqui e semana que vem temos um episódio falando sobre religião, espiritualismo, né, na África e o espiritismo. Talvez a gente se vê então semana que vem falando sobre a África, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. É isso. Meu nome é Victor Jesus. Esse é o Nabencast. Tchau.